A paz do Senhor, meus irmãos. Terminamos na aula anterior o estudo acerca dos evangelhos. Hoje vamos iniciar uma nova etapa e vamos estudar Atos, as epístolas e o Apocalipse a partir de hoje, com base no livro Novo Testamento, Sua Origem e Análise, de Matthew Tenney, onde ele usa a seguinte metodologia. Ele vai falar sobre o livro de Atos e vai inserindo no estudo, né, no livro dele, de maneira cronológica, os livros que fazem parte aí da cronologia, né, da história da igreja primitiva. Então a gente vai estudar inicialmente Atos. Quando a gente chegar lá, por volta do capítulo 15 de Atos, aí a gente estuda a epístola de Tiago, a epístola aos Gálatas, e assim sucessivamente se dará o nosso estudo a partir de hoje. Tá? Então a gente vai estudar Atos e vai inserindo as outras epístolas ao estudo de Atos à medida em que a história da igreja primitiva vai avançar. Tá? Então, essa aula de hoje, nós vamos falar sobre o livro de Atos. Então, a gente vai seguir essa metodologia aqui, né? Essa programação, melhor dizendo. A gente vai falar sobre o estabelecimento da igreja, sobre o livro de Atos, sobre o período de transição da igreja primitiva. Depois, mais para frente, né? A igreja gentílica e a missão paulina e etc. Então, toda a aula, a gente vai voltar aqui nesse esboço, né, do nosso estudo a partir de hoje, para os irmãos irem se situando dentro do nosso estudo. A lição de hoje, né, a aula de hoje, nós vamos falar sobre os documentos da igreja primitiva e sobre o período de expansão da igreja, que vai do ano 29 ao ano 60. O estabelecimento da igreja, Atos capítulo 1, versículo 1, até Atos capítulo 8, versículo 3. A gente vai falar sobre o esboço do livro de Atos, o conteúdo, a fundação, sobre o Pentecostes, sobre a pregação primitiva, a organização e dirigentes e a chamada primeira dispersão. Bom, vamos lá então. O estabelecimento da igreja. Atos capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 8, versículo 3. A gente tem aqui uma pergunta, né, ou algumas perguntas que o livro de Atos se propõe a responder, né? São as seguintes perguntas. Como foi possível que os seguidores de Jesus, que eram obscuros, ou seja, humildes habitantes das províncias da Galiléia e da Judéia, se tivessem tornado figuras mundiais? Qual foi a origem das verdades teológicas contidas no Novo Testamento e pregadas pelos missionários primitivos? Como é que os ensinos das epístolas estão relacionados com os evangelhos? E como é que um movimento que começou entre os judeus, que centralizou num Messias judaico, em que se baseou nas escrituras judaicas, que corresponde ao nosso Antigo Testamento, se tornou uma religião judaico-gentílica? Então, essas e outras perguntas, o livro de Atos nos responde, e a gente, ao longo dos estudos, a gente vai tentar responder algumas delas. Então, vamos aqui, né? Vamos iniciar o nosso estudo aqui no livro de Atos, também chamado de livro dos Atos dos Apóstolos, né? Atos não é uma unidade separada, mas é uma continuação de Lucas. O sumário de Lucas, em Atos capítulo 1, versículo 1 e 2, resume a narrativa ao ponto onde Lucas a deixou. Esses dois versículos, né, dizem o seguinte: fiz o primeiro tratado, uma referência a Lucas, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Lucas e Atos são dois volumes da mesma obra, e foram destinados a cumprir o mesmo propósito geral, que é confirmar a fé e registrar historicamente a revelação divina pela obra de Cristo
tanto pelo seu ministério pessoal como por meio da sua igreja. Nós temos aqui um esboço do livro de Atos, a introdução, que vai do capítulo 1, versículo 1 até o 11, a origem da igreja em Jerusalém, capítulo 1, versículo 12 até o capítulo 8, versículo 3, o período da transição, Samaria, capítulo 8, versículo 4 até o capítulo 11, versículo 18, a expansão aos gentios, capítulo 11, versículo 19 até o capítulo 21, versículo 14. Nessa expansão aos gentios, a gente tem aí o relato das missões paulinas, né, que são as viagens missionárias de Paulo, lá em Antioquia e o Império. E a prisão e a defesa de Paulo, capítulo 21, versículo 15, até o capítulo 28, versículo 31. Paulo agora se encontra, de acordo com esse relato, em Cesareia e em Roma. Bom, a estrutura do livro de Atos baseia-se no capítulo 1, versículo 8, onde diz: E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Baseado nesse versículo de Atos 1 e 8, a história de Atos ela se desenvolve em 3 sessões. A primeira sessão trata dos começos em Jerusalém. A segunda sessão fala do trabalho em Samaria e em Cesareia, Judéia e Samaria. E a terceira e quarta sessões fala sobre a mensagem levada às cidades do mundo mediterrâneo, chegando em Roma, que são os chamados confins da terra. Então, toda a estrutura do livro de Atos, né, baseia-se nesse texto de Atos, capítulo 1 e versículo 8. Vamos aqui para o conteúdo de Atos. Atos é um tratado sobre o desenvolvimento do ensino cristão, as missões cristãs, o crescimento da igreja, a transição do judaísmo para o cristianismo gentílico. Atos não é uma descrição exaustiva de todos os acontecimentos do desenvolvimento da igreja primitiva. Por exemplo, havia crentes em Damasco antes da conversão de Paulo, mas Atos não relata o progresso da igreja de Damasco. Atos ocupa-se da missão que levou o evangelho para o norte, através de Antioquia para a Ásia Menor e daí para a Macedônia, Acaia e Roma. A razão disso é que a atenção está em Paulo, o apóstolo aos gentios, e que o relato da transição de judeu a gentio, da lei à graça e da Palestina ao império não exigia um relato sobre tudo o que se passou na expansão da igreja. Atos vai da crucificação de Cristo até a prisão de Paulo em Roma. Atos relata o declínio da igreja judaica e o crescimento da igreja gentílica. Os discípulos perguntaram ao Senhor Jesus, em seu estado ressurreto, sobre o seu programa. É agora, porventura, que restabeleces o reino a Israel? Os discípulos perguntaram ao Senhor Jesus em Atos 1 e 8. O auditório do Pentecostes era judaico. Capítulo 2, versículo 5 de Atos diz: E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E a pregação foi dirigida aos israelitas. Capítulo 2, versículo 22 de Atos diz: Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A igreja em Jerusalém era de maioria judaica, conforme está em Atos 6, versículo 1. A pregação foi feita em termos judaicos. Apresentava Jesus como Messias ressurreto. Durante esse primeiro período, a igreja foi estabelecida em Jerusalém. No começo, ela era chamada de O Caminho, capítulo 9, versículo 2.
e a seita dos Nazarenos, capítulo 24, versículo 5, como se fosse um subgrupo do judaísmo de categoria semelhante à dos essênios. A morte de Estevão deu origem a uma dispersão dos cristãos. Seguiu-se, pois, a evangelização em Samaria, em Antioquia e no mundo gentílico. A fundação. O primeiro período da história da igreja primitiva é o período do estabelecimento. A princípio, os crentes não romperam rigorosamente com o judaísmo. O Pentecoste era uma festa judaica, a pregação apostólica baseava-se na interpretação do Antigo Testamento e evidenciava o messiado de Jesus, declarando que se a nação se arrependesse, o Messias voltaria. As pregações de Pedro e de Estevão foram para um auditório judaico. Os apóstolos prestavam culto no templo. Estevão debatia nas sinagogas de estrangeiros residentes em Jerusalém. A igreja não era apenas uma consequência do judaísmo, mas um novo movimento profético acerca de Jesus, o Messias. Acerca do Pentecoste, relatado em Atos capítulo 2. Os 12 discípulos, Maria, mãe de Jesus, os seus irmãos, um certo número de mulheres que o tinham seguido e um grande número de discípulos, na totalidade cerca de 120, estavam reunidos para a oração de acordo com as ordens de Cristo. No dia de Pentecoste, estando eles reunidos num lugar, o Espírito Santo veio sobre eles com sinais visíveis e audíveis. Falaram novas línguas, de sorte que os seus ouvintes foram capazes de entender nos seus próprios dialetos as grandezas de Deus, que tinham sido realizadas em Cristo. A vinda do Espírito havia sido predita por João. Lucas capítulo 3, versículo 15 e 16. Então, a vinda do Espírito já havia sido profetizada por João nesse texto, Lucas 3, 15 e 16, e prometida por Jesus em Lucas 24, 49. Pedro afirmou ser o cumprimento da profecia de Joel. Em Atos capítulo 2, versículo 16 a 21, Pedro faz a citação dessa profecia. E a prova da ressurreição de Cristo, Atos 2, 32 a 36. Esse acontecimento fundiu os crentes num grupo, dando-lhes a unidade que antes não tinham, e deu-lhes coragem para afrontarem os perigos da perseguição, conforme os textos aqui colocados nessa página. A pregação primitiva. A pregação centralizava-se na vida e na pessoa de Cristo, como uma apologia da ressurreição, e era seguida de um apelo para arrependimento e fé no seu nome. Os sermões de Pedro e Estevão foram apologéticos. Os sermões eram saturados de citações do Antigo Testamento. Pedro introduziu o seu sermão no Pentecostes citando Joel, e fez ainda uma outra longa citação dos Salmos para mostrar a promessa messiânica da ressurreição. O discurso de Estevão consistiu numa revista histórica da incredulidade da nação, culminando na rejeição de Jesus. As partes fundamentais dessa pregação, Atos 2:38, e diz-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, as partes fundamentais dessa pregação, que a gente acabou de ler, Atos 2:38, eram as seguintes: crer no Messias ressuscitado, arrepender individual e nacionalmente e receber o Espírito Santo. Essa mensagem era acompanhada de doutrinação. Na proporção em que aumentava o número de crentes, mas esses ficavam unidos pelo conhecimento comum e pela ação comum. Atos 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Como eram a questão da organização da igreja, Como era a questão da organização da igreja e dos dirigentes. A primeira igreja de Jerusalém
não era altamente organizada, com propriedade, com um forte sistema eclesiástico. Os apóstolos eram os guias, mas o governo era participativo. Por exemplo, quando da reclamação das viúvas, os apóstolos sugeriram a nomeação dos diáconos. A escolha foi feita pela igreja, conforme Atos 6, versículo 5, e assim os diáconos foram nomeados. A multidão tinha tudo em comum, conforme os textos de Atos 2,45 e Atos 4, 34 e 35, mas a doação era voluntária e para aquela urgência. Não havia um sistema semelhante em outras igrejas, embora o auxílio aos pobres fosse uma prática geral. Os cultos eram realizados tanto no templo como em casas particulares, conforme Atos capítulo 2, versículo 46, onde havia ensino, o partir do pão e a oração, Atos 2, 42. Os dirigentes do período primitivo foram Pedro, João e Estevão. A ênfase é sobre Pedro, capítulo 2, capítulo 3 e o capítulo 4, versículos 5 e 8 de Atos. Estevão, que era um dos 7 diáconos, se tornou um apologista. Os 7 diáconos são, ou foram escolhidos, Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau. Na controvérsia com as sinagogas estrangeiras, não tinha quem igualasse a Estevão. Não limitou as suas atividades ao diaconato, mas tornou-se apologista e evangelista, vindo a ser o primeiro mártir da igreja primitiva. A palavra mártir, no grego é martis, que significa testemunha. Então, testemunha e mártir é a mesma palavra dentro do conceito do grego do Novo Testamento. Então, para nós encerrarmos a nossa aula, com a morte de Estevão, veio aí a questão da primeira dispersão, né? Então, com a morte de Estevão e devido às disposições repressivas das autoridades judaicas, na tentativa de esmagar o novo movimento, né, que foi o cristianismo, a maioria dos cristãos em Jerusalém foi dispersa pela Judéia e Samaria. Desde essa altura até o último capítulo dos Atos, pouco se diz a respeito da igreja de Jerusalém. Essa igreja era fortemente caracterizada pelo judaísmo e conservava algumas observâncias da lei, como mostram as controvérsias posteriores. Mais à frente vamos estudar sobre Atos capítulo 15, que fala sobre o concílio de Jerusalém, para discutir a participação dos gentios no cristianismo primitivo. A dispersão dos crentes de Jerusalém gerou vários trabalhos missionários, alguns dos quais são descritos na seção que se segue sobre a transição, que é a partir de Atos capítulo 8, versículo 4. Que Deus abençoe a sua vida.